Estamos entrando em outubro, o mês das missões, e são os meses temáticos que a igreja no Brasil apresenta para nós. Agosto foi o mês vocacional, setembro o mês da Bíblia, e agora começamos o mês das missões, o mês do Rosário. E ser missionário é um mandato que Jesus deixou para nós. Todos nós que somos batizados na Igreja Católica Apostólica Romana temos a missão de evangelizar, temos a missão de testemunhar, de levar Jesus aos outros. E com o advento das redes sociais, das mídias sociais, das plataformas, eu vejo muita gente que se aventura em falar sobre Jesus, em falar sobre a igreja, sobre o Papa. E seria interessante, para que nós pudéssemos viver mesmo o mandato de Cristo que está lá no Evangelho, ir por todo o mundo, anunciar o Evangelho, pregando a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós possamos ter autoridade nesse trabalho de evangelizador. Nós precisamos buscar, estudar, aprender, a pesquisar mais, para melhor compreender e fazer um anúncio verdadeiro a partir do testemunho do Cristo. Só que antes nós precisamos ter conhecimento sobre as Sagradas Escrituras, livro inspirado por Deus, revelado por Deus, escrito por homens e mulheres em vários séculos. Você sabe quantos livros tem aqui nas Sagradas Escrituras? O Antigo e o Novo Testamento. O que significa o Novo Testamento para você hoje, que é a ação viva de Jesus? Então, não se pode evangelizar sem antes ter lido pelo menos 2 ou 3 vezes as Sagradas Escrituras. Também precisamos nos informar sobre a dinâmica da evangelização da nossa igreja. E está aqui o catecismo, com uma vasta e ampla doutrina para nos ajudar a melhor viver os evangelhos, para melhor viver o que as Sagradas Escrituras nos apontam. Aqui é a voz da igreja. Não é só questão de pecado. Quando a gente fala em catecismo, a gente só reduz. Não. Aqui nos ajuda o magistério da igreja nos ensinando a melhor viver Jesus. Também precisamos, há 50 e poucos anos, aconteceu o Concílio Vaticano II, quando a igreja se reuniu e viu a necessidade, conduzida pelo Espírito Santo, de renovar. Aqui a gente pode trazer aquele textozinho do Evangelho: eis que eu renovo todas as coisas. E o Espírito Santo continua agindo na igreja, continua renovando. O Concílio Vaticano II é uma ação viva do Espírito Santo que renovou e renova a igreja. Não podemos ser missionários também sem estarmos atentos aos escritos da CNBB. São os nossos bispos que, a partir da realidade onde vivem, conduzem a nossa igreja na realidade de Brasil. Mas as leituras não devem parar apenas nas Sagradas Escrituras, nos documentos da igreja. Também precisamos nos aprofundar a partir de outros autores. Aqui eu estou com esse livro, Jesus, Aproximação Histórica, do grande historiador e biblista José Pagola, que pode nos ajudar a conhecer mais os evangelhos, pode nos ajudar a viver mais os evangelhos. Olha aqui o livro que eu estou lendo hoje, ó, Jesus, Caminho por Terra, Caminho Aberto por Jesus, também de Pagola. Aqui ele nos ajuda a compreender o Evangelho de Marcos. Então, não podemos sermos missionários, não podemos com autoridade sair publicando coisas sobre a igreja, sobre Jesus, sem antes termos aprofundado, sem antes termos pesquisado, termos refletido, estudado, rezado, para nós não enganar o nosso povo, para nós não confundir o povo. Então, aproveitar esse mês missionário, estude mais, pesquise mais, para sermos missionários com autoridade. Nós não podemos pertencer à igreja
falar em nome da igreja sem antes ter estudado, porque corre o risco de nós errarmos, corre o risco de nós condenarmos a CNBB, condenarmos o Papa. Eu vejo aí postagem de pessoas que falam mal do Papa e são católicos, falam mal do Papa, falam mal dos bispos. Eu acho que é mais falta mesmo de conhecimento. Então, antes de você falar mal da posição do Papa, dos nossos bispos, da CNBB, estude, pesquise, e aí você vai ser um missionário autêntico. O convite que Jesus faz para nós hoje é que nós sejamos missionários, que nós exerçamos o poder do nosso batismo de testemunhar. Como diz São Francisco, e de pregar o Evangelho. Se preciso, usem palavras. Fiquem com Deus.